Nós estamos de volta com o NT Vale e agora a gente vai conversar então aqui com o nosso vice-governador do estado, Felício Ramute. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por tirar um tempinho aqui para vir conversar com o nosso público. Boa tarde, Ana Carolina. Um prazer estar aqui com vocês, da NT Vale, falar um pouquinho sobre a região do Vale do Paraíba e por todo o estado de São Paulo. Exatamente. Felício, a gente vai começar falando sobre o assunto que tem preocupado todo mundo e é o principal assunto atualmente, né? A dengue. Aqui no nosso estado são mais de 400 mil casos, né? Mais de 50 mortes. E recentemente o governo do estado decretou, né? Estado de emergência aqui em todo o território paulista. Conta pra gente o que isso muda na prática, o que muda nas ações de combate ao mosquito transmissor da dengue. Olha, no mês passado, o governador Tarcísio estava em viagem e eu era governador em exercício e nós criamos o Centro de Informação e Emergências para a Dengue. Um grande centro que reúne todas as informações e os nossos especialistas em tomada de decisão. Além disso, anunciamos a liberação de recursos, que foi liberado imediatamente para os municípios. 200 milhões de reais, com o objetivo de que os prefeitos e prefeitas direcionassem o investimento para aquilo que é necessário dentro da sua cidade. Posso dar um exemplo aqui na cidade de Pindamonhangaba, por exemplo, por volta de 770 mil reais repassados. São José dos Campos, volta de 1.500.000 repassados. E assim para todos os municípios do estado de São Paulo. Além disso, a nossa Defesa Civil em ação conjunta com as defesas civis do município. E, claro, as nossas campanhas podendo levar conhecimento às pessoas. Cada um tem que fazer a sua parte nesse tema tão importante que é a dengue, você dentro da sua casa, cuidar da sua água parada e as prefeituras e também o Estado também, com seus equipamentos públicos, seus prédios, para que a gente tome todos esses cuidados. E é importante dizer que, paralelamente, nós trabalhamos com a vacina. O Butantan, para o ano que vem, terá uma vacina acessível a todos, já que o que nós temos hoje é uma vacina japonesa, com um valor muito caro, 2 doses, e essa vacina do Butantan é muito mais moderna, vai poder nos atender aqui no Brasil e no mundo inteiro, claro, onde a dengue está presente. Então a gente tem também essa expectativa para o ano que vem. Agora, juntar esforços, cada um fazer sua parte, esses mutirões de limpezas nas cidades e o Estado acompanhando os dados passo a passo. Principalmente naquelas cidades que são fronteiriças, com Minas, com Rio de Janeiro, é que a gente tem hoje os maiores números de casos. O senhor comentou aí que esses recursos que foram encaminhados para as prefeituras, né, podem servir também para dar uma melhor estrutura para as unidades de saúde que estão atendendo esses casos, né? Além da estrutura, tem a questão do atendimento ali ao público, porque aumentou o número, né, de casos de dengue, consequentemente aumenta o número de pessoas que procuram essas unidades, né? O Estado tem feito alguma coisa para melhorar o atendimento ou cabe à Prefeitura usar esse recurso para fazer isso também? Olha, o atendimento primário, esse atendimento de receber nos postos de saúde, é uma missão dos municípios. O Estado preparou a sua estrutura para os atendimentos graves. Nós tivemos, comparando com o ano passado, um número ainda mais baixo de atendimentos graves, né? Menos mortes também, claro. Toda morte por uma doença, a gente deve se solidarizar com as famílias, mas nós tivemos um número menor, ainda que com um número de casos muito maior. Então, de fato, essa primeira estrutura normalmente é ligada ao serviço de assistência municipal, mas o Estado está sempre atento para ver como ele também pode ajudar. O recurso serviria também para que pudesse se organizar melhor esses atendimentos. Às vezes, como a gente já viu na época da Covid, é uma instalação complementar para atender as pessoas que estão aguardando. O senhor comentou aí sobre a vacina também, né, sobre a expectativa do Butantan produzir uma vacina para o ano que vem. Já existe uma vacina que está sendo aplicada, né? Por que essa vacina não veio aqui para a nossa região ainda? Olha, a quantidade pequena foi estipulado pelo governo federal, aonde ela seria distribuída, em que cidades ela seria distribuída, com base nos dados que o governo federal tinha ainda daquele início, né, do problema da dengue no nosso país, numa quantidade muito pequena. E a gente está vendo um fenômeno diferente. Como ela é para uma faixa etária, está sobrando vacina daquela faixa etária. Tanto que o governo federal está estudando em ampliar também esta vacinação. Mas a quantidade é muito pequena e ela não é o principal instrumento para a gente combater a dengue. A gente tem que fazer a nossa parte, cuidar da água parada, o município se preparar também, campanha de conscientização, ampliar o fumacê. Este ano a vacina não é a solução. Certo. Ano que vem, com volume de doses muito maior que o Butantan possa vir a produzir, aí sim existe uma expectativa da vacina poder fazer a diferença no combate à dengue. Certo.
Agora a gente vai mudar de assunto para a gente falar sobre a Sabesp, tá? E o processo, né, rolando para privatização, né? Conta pra gente o que já foi resolvido, o que falta resolver. Olha, eu sou presidente do Comitê de Desestatização do Estado de São Paulo. Então eu acompanho todos os processos de concessões, PPPs e de privatizações. Acabamos de fazer o leilão do trem São Paulo-Campinas, né? O nosso governador Tarcísio batendo aquele martelo firme. Em relação à Sabesp, neste momento é uma audiência pública. Aliás, a região teve uma audiência em São José dos Campos, está acontecendo em várias regiões do estado de São Paulo. Também está aberto na internet para quem quiser contribuir com sugestões. Depois disso, nesta audiência pública, nós estamos deixando claro quais obras acontecerão. Então, cada cidade tem ali o que a gente chama de anexo para poder acompanhar que tipo de investimento vai acontecer nos próximos 5 anos dentro da sua região. Porque o que nós queremos, Ana Carolina, é antecipar a universalização. A gente tem, por exemplo, o litoral nosso aqui, sem esgoto tratado, né? Então a gente tem problema nas nossas praias por conta de contaminação com coliformes fecais, por conta de não tratamento de esgoto, depois de tantos anos. É isso que a gente quer mudar. Então, nós antecipamos a universalização para 2031, esse é nosso objetivo, garantir o fornecimento de água, tudo isso com redução do valor da tarifa. Então, o processo continua ao longo desse ano. No segundo semestre, nós devemos fazer o leilão da Sabesp. O Estado está definindo ainda qual vai ser o percentual que ele vai permanecer. O Estado não vai sair completamente da sociedade da Sabesp. Nós devemos ficar com entre 20% e 30%. Hoje, é 50% que pertence ao Estado. Então, nós estamos tomando todos os cuidados para desenhar uma boa modelagem, aprendendo inclusive com as experiências que não deram certo no exterior sobre esse tipo de operação e atividade, para que a gente possa ter tudo muito bem desenhado. O governador Tarcísio é especialista em concessões, PPPs, privatizações. Como ministro, foi o responsável inclusive pela nossa duplicação da Dutra, que vai ser duplicada, vai ter 4 pistas em toda a extensão do Vale do Paraíba, marginais também no trecho de São José dos Campos, e ele e a nossa equipe, à frente das PPPs, concessões, estão desenhando essa privatização para atingir os nossos objetivos. A gente viu agora no verão muitas cidades sofrendo e precisa de um investimento muito grande. Por volta de 60 bilhões de reais serão investidos nos próximos 5 anos. É um volume de investimento que o Estado de São Paulo nunca viu com tanta rapidez num tema tão importante que é o saneamento básico. Então esse é o principal benefício, garantir tratamento de esgoto. Quando nós estamos falando de esgoto, nós estamos falando de saúde, né? E o fornecimento, a garantia do fornecimento de água. Vice-governador, nós vamos mudar de assunto de novo agora para falar. O senhor já até comentou aqui, já até adiantou sobre o trem, né? Que vai ligar ali Campinas a São Paulo. Existe algum projeto de ter algum trem que também liga aqui a nossa região do Vale do Paraíba, a capital? Sem dúvida. Nós temos agora São Paulo-Campinas, que virou realidade, né? Um grupo chinês, o maior grupo chinês do mundo em ferrovia, CRRC, junto com o grupo Comporte, que é do Brasil, prestando esse serviço na São Paulo-Campinas. A próxima licitação, a próxima concessão será o trecho São Paulo-Sorocaba. E a terceira concessão, São Paulo-São José dos Campos. Aí sim, chegando na nossa região. Mas, paralelo a isso, nós também temos uma outra ligação ferroviária que às vezes é esquecida pela população e que vai ser retomada, que é a ligação Pinda-Campos do Jordão, que pode servir para o turismo, mas também pode servir para o transporte, para a mobilidade urbana entre essas duas cidades. Então nós estamos trabalhando na concessão também dessa ferrovia, uma concessão que vai ser patrocinada com parte do recurso colocado pelo Estado e parte dos recursos colocado pela iniciativa privada. Tenho certeza que isso vai ajudar muito no desenvolvimento turístico também da região. Mas vale lembrar que recentemente entregamos o trecho do contorno da Tamoios que liga ali na sentido Ubatuba. Novembro deste ano nós vamos entregar o trecho ligando a São Sebastião, tão importante para o porto, mas também para o turismo ali de São Sebastião. E o Rodoanel Norte, que aqui atende a nossa região, para quem for para São Paulo, tiver que caminhar ali para a região sul do país ou ali para o Alphaville, vai poder com o Rodoanel Norte, obra que é esperada há mais de 30 anos e que vai ser entregue
na nossa gestão. Agora, nós temos um outro estudo que eu quero aproveitar também para dividir aqui com vocês que estão nos acompanhando, que o nosso governador já autorizou, que é da Carvalho Pinto, a extensão da Carvalho Pinto até Aparecida. Ele autorizou a execução desses estudos para uma futura ampliação da concessão atual da Carvalho Pinto ou uma nova concessão. Então, também tem novidade com esta possibilidade. Mas antes até do que isso, nós vamos ter essa situação da Dutra duplicada. 4 pistas de cada lado ao longo de toda a extensão do Vale do Paraíba. O senhor comentou aí, inclusive eu ia até perguntar, né, sobre o bondinho aqui de Pinda, né, que além do passeio para Campos do Jordão, muita gente usava, né, como transporte da região rural para o centro da cidade. Então, tem aí um investimento, um plano para que ele volte a funcionar, né? Tem um prazo? Sem dúvida, estamos terminando a modelagem e devemos fazer essa concessão no início do ano que vem, né? A modelagem, que é o estudo, né, detalhado. Eu mesmo recentemente atendi alguns grupos interessados numa futura concessão, levando importantes informações sobre esse tempo. Por exemplo, uma delas é que ele pode ajudar muito na questão da limitação dos ônibus que sobem até Campos do Jordão, porque existe um limite de ônibus e muita gente deixa de ir para Campos do Jordão porque está de ônibus. E a Pinda poderia ajudar nisso. A gente poderia ter uma atração aqui na nossa estação, atraindo as pessoas até Pinda. Aqui eles poderiam também fazer turismo e de lá subir para Campos do Jordão com o trem e depois retornar, por exemplo, no final da tarde. Então nós estamos estudando cada detalhe, além da questão da mobilidade urbana também. Existem bairros, inclusive, de Pinda que poderiam ser atendidos com a conexão com esse transporte ferroviário. Estamos atentos para isso. Continuando falando sobre infraestrutura, mas agora sobre moradia, o governo do estado entregou agora no começo do ano mais de 700 moradias lá em São Sebastião para atender aquela população que foi afetada com a chuva que aconteceu no ano passado, né? E existe planos para que tenham mais moradias entregues aqui na nossa região, no Vale do Paraíba? Sem dúvida. Nós já entregamos mais de 20 mil unidades habitacionais. Aqui no Vale do Paraíba, por volta de 1.900 unidades habitacionais entregues. Eu tive a oportunidade de participar de várias entregas em várias cidades e também autorizar novas moradias. Pinda também foi contemplada, outras cidades da região, não só com moradias, mas com regularização fundiária, que é tão importante, que é quando a pessoa tem o documento que lhe dá a propriedade daquele imóvel. Seja um imóvel que tinha alguma discussão, fruto de uma divisão de um loteamento irregular, ou até mesmo os imóveis que foram dados pelo próprio CDHU e que não tinham documentos, né? Eu tive também em Campos do Jordão, logo no início da nossa gestão, tive a oportunidade de entregar 600 títulos de regularização para imóveis oferecidos pelo Estado e que não tinham os documentos. Nós estamos terminando todos os imóveis do Estado, nós tínhamos um estoque gigantesco de imóveis entregues há 10, 15 anos, onde as pessoas não tinham documento. Então nós estamos mudando essa realidade e uma mudança. Você citou a entrega dos prédios de São Sebastião, prédios construídos em tempo recorde, 700 unidades habitacionais, e que agora todas as novas entregas já são com os documentos. Então a gente não deixa para trás mais a documentação. Então o CDHU agora mudou a sua concepção no governo Tarcísio para entregar os documentos diretamente quando é entregue a chave para as pessoas. Então, o morador já recebe a chave e o documento. Junto, exatamente. Mudou bastante isso.